E eu vou estudar com você hoje sobre a igreja de Esmirna e as informações que o Senhor Jesus dá ao apóstolo João, e ele escreve a igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Esmirna, aquela revelação que Jesus dá. É bom que a gente saiba que o livro de Apocalipse é praticamente todo ditado por Jesus, e Jesus glorificado, e Jesus já na sua plenitude, Jesus já reinando pelos séculos dos séculos. Ele aparece para João preso com seus próximos 90 anos de idade na ilha de Patmos, que era uma ilha de prisão, e ele ali vivendo os seus últimos dias, um mártir, por mais que não tenha morrido como os demais discípulos de Jesus morreram de forma violenta. Não há um registro histórico de uma morte violenta, mas ele viveu os seus últimos dias preso, e ele escreve essas cartas. Aliás, ele escreve uma carta só, porque o Apocalipse é uma carta só, direcionada a 7 igrejas, e ele, debaixo de uma revelação, uma teofania de Jesus, Jesus aparece para ele, começa a ditar, e ele começa a escrever, e são enviadas às igrejas aquela mensagem. Então o livro de Apocalipse é um livro para a igreja de Jesus, amém? E eu conversei com os irmãos sobre a igreja de Éfeso, uma igreja, no domingo passado, uma igreja que era talvez o exemplo de igreja correta, de igreja certa, de igreja que estava dando certo, pelo menos na ótica humana, na nossa ótica humana, era a igreja de Éfeso, e Jesus dá um recado para ela. Só que tem uma diferença quando a gente vai estudar a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. Eu vou explicar para você. A igreja de Éfeso, nós temos muitas informações na Bíblia sobre ela. Nós temos a carta de Efésios, que Paulo mandou para Éfeso. Nós temos o livro de Atos, que fala que Paulo visitou, pregou, esteve em Efésios. Nós temos a carta a Timóteo, que foi o bispo da igreja de Éfeso, aos irmãos de Efésio. Então nós temos algumas informações na Bíblia sobre a igreja de Éfeso, mas a igreja de Esmirna nós não temos. A igreja de Esmirna só é citada desses versos aqui, nesses 4 versos de Apocalipse capítulo 2. Então as informações que nós temos sobre a igreja de Esmirna são informações históricas, são informações da própria cidade. Agora, diferente da cidade de Éfeso, que hoje não existe mais, só tem sítio arqueológico, Esmirna existe até hoje. É a cidade de Izmir, na Turquia, a 3ª maior cidade. Ela tem, por informações da própria prefeitura, ela tem 5.000 anos de existência. Então ela tem uma vasta informação histórica e arqueológica, diferente de Éfeso, que você só tem um sítio arqueológico. Mas dá para a gente tirar muita coisa, e dá para a gente tirar muita coisa também através da história de um grande homem de Deus que foi bispo da cidade. Não é citado na Bíblia, mas a gente sabe pela história do cristianismo que foi Policarpo. Policarpo, bispo da cidade de Esmirna, discípulo de João, do evangelista João, do discípulo de Jesus João, foi um grande homem de Deus e que tem muitas informações sobre ele. Muito provavelmente foi ele que recebeu essa carta. Ele morreu alguns anos depois que João morreu, mas ele era discípulo, ele era o bispo da igreja. Então é provavelmente ele que recebeu a carta de Apocalipse, ele que leu primeiramente, e ele que ministrou ela para a igreja de Jesus que se reunia em Esmirna. Então nós temos, através da vida de Policarpo e das informações que Irineu ou Eusébio, esses outros grandes homens de Deus, historiadores do cristianismo do 1º século, trazem sobre a cidade de Esmirna. Então, baseado nisso é que eu trago essas informações que eu vou fazer aos irmãos, que eu vou trazer aos irmãos aqui, e o qual ela encaixa a sua história, a sua trajetória, e bem como que o apóstolo João, através da revelação de Jesus, escreve, tem para nos informar. Amém? Glória a Deus? Então vamos lá. Apocalipse 2, verso 8, diz assim, por favor, leia comigo. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e tornou a viver.
conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos a provas, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Sabe por que eu vou falar glória a Deus agora, irmãos? E eu quero que você, com o teu espírito, fala comigo, glória a Deus, porque a igreja de Esmirna é aquela igreja que resistiu à perseguição, que resistiu toda aquela aflição, todo aquele sofrimento daquela época. E é uma coisa para nos, é um exemplo para nos ensinar como igreja hoje, porque as informações descritas no livro de Apocalipse são informações para a igreja de hoje, como as informações da igreja de Éfeso, como a informação da igreja de Pérgamo, que nós vamos estudar no domingo que vem, e as informações da igreja de Esmirna é para a gente, é para nós, é para o nosso tempo, é para a nossa época, é para a nossa igreja. Por mais que tenha uma linha teológica que diz que essas igrejas descritas no livro de Apocalipse são determinados tempos, começou no Efésios, a primeira era da igreja cristã, Esmirna a segunda era da igreja cristã, eu entendo, eu posso até aceitar essa teoria, mas eu entendo que isso aqui é uma mensagem para todo tipo de crente, para todo convertido, porque senão não seria descrito para nós, não chegaria para nós, não chegaria ao nosso tempo esse texto. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Amém ou não? Então Jesus começa dando uma primeira informação, ele se apresenta. A primeira coisa que ele fala para Esmirna é: eu sou eu. Jesus se apresenta, ele fala: eis que diz o que é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. A primeira coisa que Jesus faz para a igreja é se apresentar. A primeira coisa que Jesus faz para você, ou fala para você, é se apresentar. Ele se apresenta na sua glória, na sua majestade. Ele se apresenta como Salvador e como Senhor. Mas essa informação é importante para mim como cristão, para você como cristão, pelo fato de que tudo que acontece em nossa vida, toda a informação que a gente recebe, toda a ministração que a gente ouve, tudo que nós consumimos através da televisão ou da internet, tudo que vem no nosso ouvido através de uma pessoa, familiar ou não, eu preciso saber, vem de Jesus isso ou não? É Jesus que está dizendo ou não? É o Senhor Jesus que está falando comigo ou não? Porque se Jesus está falando comigo, é algo para me edificar. Se Jesus está falando comigo, é algo para me abençoar. Mesmo que seja uma disciplina, mesmo que seja uma lição. Mas se não veio de Jesus, no meu coração irá receber rejeição. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? A igreja de Esmirna recebe uma saudação do Senhor, sou eu que estou falando com você, e ela nos ensina hoje, em nome de Jesus. Eu te falo para você que está aqui hoje no templo, e eu te falo para você que está me assistindo hoje na televisão, escuta bem o que eu vou te falar, só aceite aquilo que vem do Senhor Jesus para a tua vida, não aceita o que vem da carne, e não aceita o que vem do inferno. O que for da carne é perecível, o que for do inferno é para te perecer, o que é de Jesus é para ser eterno na tua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? Isso é sério, porque a gente acaba absorvendo coisas, a gente acaba absorvendo informações que não vêm de Jesus. Isso só serve para nos aumentar o nosso medo, a nossa ansiedade, o nosso sofrimento, a nossa própria depressão, nos jogar para baixo. Não! Na minha vida, na minha casa, no meu ouvido, no meu entendimento, na minha alma, só vem aquilo que vem de Jesus. E aí ele continua: conheço a tua tribulação. Parece que as informações aqui são pesadas. Ele diz assim: conheço a sua tribulação. Irmãos, a igreja de Esmirna, a igreja que vivia em Esmirna sofreu uma grande tribulação.
E essa tribulação era uma perseguição. Esmirna foi a primeira cidade da Ásia Menor, da chamada Ásia Menor, que hoje é Turquia, que apoiou o Estado romano. Eles apoiaram Roma 200 anos antes de Roma chegar e conquistar tudo. Eles foram primeiro, então eles tinham muito apoio de Roma, eles tinham muita estrutura do Império Romano. Pra você ter uma ideia, lá tinha um templo ao deus Roma. Eles inventaram uma idolatria ao deus Roma. Eles adoravam todos os imperadores. Eles tinham, lógico, um interesse econômico nisso aí, eles não eram bobos. Tinha um interesse econômico nesse negócio. Mas você vê, então veja que a idolatria estatal lá era muito grande. Tinha o Deus Estado. Esmirna era uma cidade dominada pelo Deus Estado. E olha, meu irmão, esse é um perigo para os últimos dias. A igreja, as pessoas, a sociedade ser dominada pelo Deus Estado. Ter idolatria estatal. Achar que o Estado tem que resolver tudo e todos. Veja o que o comunismo prega há tantos anos, veja o que o comunismo ensina há tantos anos, que não existe divindade, que não existe espiritualidade, o que existe é um Estado. E agora lá na China estão perseguindo. Quem se diz cristão não recebe a ajuda do governo. Porque você serve a outro Deus, o Deus Estado é uma coisa, o Deus cristão é outro. Vocês estão entendendo, gente? Esmirna vivia isso. E o Senhor Jesus está alertando a igreja de 2020. Cuidado! Essa perseguição acontece, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você enfiar na tua cabeça uma vez por todas, tá? Perseguição faz parte do itinerário do cristão. Da mesma forma que ler a Bíblia, da mesma forma que orar. Vocês estão comigo ou não? Da mesma forma de que ser cheio do Espírito Santo, perseguição faz parte do itinerário do cristão. Paulo é claro na sua carta a Timóteo: aquele que quer viver piedosamente o Evangelho será perseguido. Se você não está sofrendo algum tipo de perseguição, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua faculdade, seja perseguição de verdade, tem algo errado com o Evangelho que você está vivendo. Vocês estão ouvindo, irmãos? Perseguição faz parte do itinerário da vida do cristão. E o apóstolo João dá essa revelação para Esmirna. Eu sei, eu conheço a sua tribulação. Eu sei o que você está sofrendo na mão dessa turma aí. Você é pobre, porém é rico. Olha o que Jesus fala na sua revelação, dando a revelação para João. Você é pobre, você está vivendo um estado de pobreza natural, mas o teu espírito é cheio de riqueza. Porque é essa riqueza que importa, a riqueza que você semeia no céu, não é a riqueza que você semeia na terra. Por mais que nós podemos ser ricos sim aqui, por mais que nós podemos ser prósperos sim aqui, essa riqueza vai embora, ela não fica com a gente. Mas a riqueza que você semeia no céu, você leva para o céu. A riqueza que você semeia no céu é eterna. A riqueza que você semeia no céu é algo para sempre. Você é pobre, porém é rico. E ele continua dizendo, por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque é importante que você entenda, nos últimos dias que nós estamos vivendo, você pode acreditar ou não, mas nós estamos vivendo nos últimos dias. Eis que estou à porta e bato. Você pode não acreditar, mas é verdade. É importante que você entenda, vale muito mais ter riquezas espirituais do que riquezas naturais. E aí ele continua dizendo, eu estou tentando falar o mais rápido possível por causa do meu tempo, gente. Eu peço perdão aos irmãos. E ele fala assim: a blasfêmia dos que si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Os judeus é uma expressão na Bíblia de povo escolhido. Pessoas escolhidas, que se dizem escolhidas, que se dizem ser povo escolhido de Deus, selecionado por Deus, mas que na verdade são sinagoga de Satanás, que na verdade estão servindo a Satanás. Irmãos, quando a gente pega esse texto aí, talvez seja a parte mais importante da ministração, pelo menos eu vou me focar um pouco aqui. Quando a gente pega nesse texto, a gente começa a entender algumas coisas, sabe?
a Bíblia é muito clara sobre o filho da iniquidade que vai se manifestar, que a gente conhece como anticristo. Mas a Bíblia também é clara que esse espírito do anticristo existe desde a época dos apóstolos. E desde a época dos apóstolos da Bíblia, ela é infiltrada dentro da igreja. Ela é infiltrada na sociedade, mas ela é infiltrada dentro da igreja. Veja, aqui são pessoas escolhidas, judeus, mas que fazem o jogo de Satanás, que fazem o jogo do anticristo. Irmãos, deixa eu dar uma palavra para você em nome de Jesus, e para você que está me assistindo agora: eu não dou conta de ser profeta calado. Eu não dou conta de ser profeta calado. Se tem uma música do Fernandinho que mexe comigo, é aquela Eu Tenho Sede de Justiça, uma linda canção, mas a parte que mais mexe comigo é quando eu falo: chega de profetas calados. Eu não dou conta de ser profeta calado. Então eu vou falar para você agora em nome de Jesus, porque eu sinto que eu tenho que falar. A pior coisa que tem do crente é ele fazer o jogo do diabo. E quando eu falo do crente fazer o jogo do diabo, não estou falando de imoralidade, eu não estou falando de pornografia, eu não estou falando de bebedeira, eu não estou falando de bandidagem, até porque bandidagem é questão policial, já é outra história. Eu não estou falando de falcatruas, porque essas pessoas, segundo o apóstolo Paulo, que se dizem cristãos e fazem esse tipo de coisa, eles não podem nem conviver com elas. Eu não estou falando disso porque essas pessoas, você sabe que vão para o inferno. Se elas não converterem, se elas não corrigirem a vida delas, elas vão para o inferno. Se elas não tiverem Jesus no coração, e Jesus, quando vem no coração de alguém, Ele transforma. Se não tem transformação, o caminho é condenatório, não tem jeito. Eu não estou falando, eu estou falando de pessoas que fazem o jogo do espírito do anticristo, que se dizem judeus, mas fazem o jogo dele. Irmãos, deixa eu dar uma palavra de Deus para você: não faça o jogo do anticristo, não entre na conversa fiada dele. Eu gosto muito, até pela formação que eu tenho, eu gosto muito de estudar história. E desde a época de Constantino até hoje, nunca estados livres, países livres, proibiram, determinaram, mandaram, como agora, igrejas se fecharem. Algo inimaginável na Inglaterra há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, quiçá 200, 300 anos. Algo inimaginável nos Estados Unidos. Algo até no Brasil, porque a Constituição é muito clara. Países, estados livres, recomendando que igreja, recomendando não, se fosse só recomendação estava tudo certo, determinando. Nunca. Irmãos, na primeira peste bubônica, em 1400, que matou 120 milhões de pessoas, muito pior do que essa. Escuta o que eu vou te falar aqui. Quem foi atender os pobres na rua, quem foi ser os médicos das pessoas, foram os padres, foram as irmãs da igreja católica, porque a reforma protestante não tinha acontecido ainda. 100 e tantos anos depois veio outra onda de peste bubônica na Europa, aí já teve a reforma protestante, vieram conversar com Calvino, dizendo para ele: tem que fechar. Ele falou assim: olha, vou tomar todos os meus cuidados, todos os cuidados. Mas eu gosto da expressão que ele fala: mas não vou deixar de... Estou falando um resumo, né? Não vou deixar de atender as pessoas. Se eu pegar, peguei para a glória de Deus. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu entendo estados fazerem isso, países fazerem isso. Quando eu falo estados, eu estou falando de país. Eu entendo países fazerem isso. É um caminho, nós estamos caminhando. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que nós estamos caminhando para algo. O que eu não consigo entender, eu não consigo compreender, é crente fazer esse jogo. É concordar, é falar que tem. Não estou falando para vir na igreja. Se está com medo de vir na igreja, meu irmão, assista o culto em casa. Isso é congregação, você está congregando. Assista o culto em casa.
Louvado seja o Senhor. Só não vem com essa conversa de falar que está congregando em casa e na hora do culto vai assistir Netflix. Aí não é congregação. Aí é preguiça espiritual mesmo. Não vem com essa conversa. Agora você está assistindo em casa, está louvando ao Senhor, está recebendo. Glória a Deus, Deus vai te tocar, Deus vai te salvar, Deus vai te restaurar. Você está congregando, você é uma igreja só. Mas não fale que igreja tem que fechar. E a igreja de Esmirna falou, nós topamos uma parada. Aqui diz, por exemplo, ela fala que foram 10, a tribulação de 10 dias. Se você vai para a história, você vai ver que teve 10 perseguições. 10 perseguições no Império Romano. Pode ser uma profecia sobre isso. Mas também teve a perseguição de Diocleciano, que demorou 10 anos. Que matava crente assim, meu irmão, que você nem imagina. Eles faziam os cristãos da era romana, eles faziam os cristãos como tocha humana. Botava fogo neles, para iluminar de noite. E a gente está com medo de vírus. Irmãos, eu quero que todo mundo, eu vou deixar bem claro isso aqui, eu quero que todo mundo se cuide, porque eu me cuido bem, eu e minha família nos cuidamos, passamos álcool em gel, assim, acho que até a mão vai acabar machucando, tanto que a gente passa. Usamos máscara, e acho que todo mundo tem que usar, acho que ninguém pode ficar sem usar máscara. Teve pastor que já levou bronca minha, porque não estava querendo usar máscara, eu dei bronca para usar. Acho que todo mundo tem que tomar todos os cuidados, tem que obedecer todas as regras preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, bem como pelas secretarias estaduais, etc. Todo mundo tem que obedecer. Acho que nós temos que cada um se cuidar. E por favor, cuide da sua imunidade também. Tome todos os cuidados. Mas não me faça jogo do anticristo. Não me faça jogo do diabo. Não permita que igrejas sejam fechadas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? Está aqui. É gente que escolhido, é judeu, mas está fazendo o jogo da sinagoga de Satanás. Sabe, irmãos? E ele vai falando sobre o sofrimento, ele fala sobre o diabo aprisionar os cristãos, e essa prisão pode ser tanto natural como espiritual. Ele vai falando várias coisas que os cristãos vão passar, serão postos às provas. E aí você precisa entender que cristão é posto à prova também. E o mais interessante que eu vejo nessa carta de Esmirna, aliás, uma das coisas mais interessantes que eu vejo é que em nenhum momento Jesus disse aqui que vai livrá-los da tribulação ou da perseguição. Em nenhum momento ele diz que vocês não vão passar por isso. Ele fala que vão passar, mas ele declara uma vitória. Ele declara uma vitória. Ele dá uma ordem de vitória para a igreja de Esmirna. Ele dá uma ordem de vitória para aquele povo sofrido. Ele dá uma ordem de vitória para aquele povo que está sendo fiel. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não, irmão? A palavra Esmirna vem de mirra esmagada, porque lá era um lugar onde tinha uma produção, acho que até hoje é, uma produção de mirra. E mirra, eu lembro vocês que na época antiga era usada para preparar os cadáveres, etc e tal, era o perfume mais caro, mais importante da época antiga. Esmirna quer dizer mirra esmagada, quando esmaga, solta perfume. Talvez seja isso um sentido, que quando Jesus fala no verso 10, no finalzinho do verso 10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja, irmãos, a mensagem para a igreja de Jesus, baseada em Esmirna, é: seja fiel até o fim. Seja fiel até o fim, mesmo em meio às tribulações, aos problemas, às aflições. Seja fiel até o fim, porque no final das contas, quem determina a vitória é Jesus. Seja fiel até o fim, porque no final das coisas é Ele, no final de tudo, é Ele que decide quem vai vestir a coroa ou não. Seja fiel nas coisas, seja fiel até o fim, porque é Ele que dá a coroa da vida. É bom que Ele fala coroa da vida, que quer dizer vida eterna, que quer dizer salvação eterna, que quer viver junto com Ele. Não é à toa que Ele diz assim, irmãos, preste atenção, eu já vou indo para o final. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja.
o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Primeira morte, talvez alguns de nós sofrerá. A primeira morte é aquela que atinge, biblicamente falando, atinge apenas o corpo natural. Como pessoas da minha família já morreram, eu acredito que da sua também. Como se Jesus não voltar, né, Mateus, daqui 100 anos, provavelmente todos nós iremos também. Mas essa morte, ela é talvez mais importante para aqueles que ficam. Que aquele que é salvo é só uma passagem. E uma passagem para literalmente aquele ditado popular: um lugar melhor. Mas aqui está dizendo que não sofrerá o dano da segunda morte. O dano da segunda morte é ficar desligado por completo de Deus. É não ter mais jeito, não ter mais acesso. Aquele que for fiel até o fim em Cristo Jesus não sofrerá o dano da segunda morte. Como? Aí eu vou voltar lá para o verso 8, quando Jesus se apresenta. Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Veja as 4 características que Jesus fala dele. Aqui, diz o que é o primeiro e o último. Está dizendo do eterno. Está dizendo que ele era desde o princípio. O verbo estava com Deus. Ele era Deus. Primeiro e o último. A essência de toda a criação. E depois ele vai para a terra. Que ele fala que estava vivo. Cadê? Que estava morto e tornou a viver. Fala a obra de Jesus na terra. Isso aqui é a manifestação clara da graça de Deus. Eu era espiritual. Aliás, eu sou o sobrenatural. Eu era e continuarei a ser. Mas eu vim à terra e morri e voltei a viver. Através da graça do Senhor Jesus em nossas vidas. Através da graça de Jesus, da obra exclusiva, unitária e só dele, exclusiva de Jesus. Eu tenho nele o que era, o que é, o que morreu e ressuscitou. Eu tenho a garantia da vida eterna. É obra dele. Então, meu irmão, no final das contas, entenda algo, e já estou terminando porque já passei 1 minuto. Entenda algo. Tem coisa que não tem como a gente fugir. Mas sejamos fiéis. Fiéis Ele até o fim, porque é Ele que determina a vitória. É Ele que determina quem vence. É Ele que no final das contas diz quem vence as coisas. É Ele que diz quem vence uma doença. É Ele que diz quem vence um problema familiar. É Ele que diz quem vence uma situação financeira. É Ele que concede a vitória. Ele era e é. Esteve morto e ressuscitou. E a sua graça se manifestou salvadora de todos os homens. Amém?